Os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do planeta e tem como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Portanto, o importante não é vencer, mas competir e com dignidade. O despertar desse espírito olímpico ocorreu em 6 de abril de 1896, por intermédio de Barão de Coubertin, considerado o pai da Olimpíada moderna. Coubertin foi motivado pelo ideal de educação através do esporte. Ele queria propagar seu uso como um instrumento de aproximação entre os povos, sempre em benefício da paz. Como em todas as competições, não podemos esquecer das premiações, não é mesmo? As medalhas, conhecidas como símbolos das vitórias em disputas esportivas, não faziam parte da tradição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Elas só entraram para a competição a partir do ano de 1896. Portanto, durante as Olimpíadas da Grécia Antiga, os vencedores eram consagrados com coroas de folha de louros, e sua vitória era celebrada em 2 momentos. O primeiro momento era logo depois da prova, quando os espectadores arremessavam flores e amarravam fitas vermelhas na cabeça e nas mãos dos vencedores, enquanto o árbitro lhe entregava um ramo de palma e uma coroa de louros. Já o segundo momento era no 5º e último dia das Olimpíadas, quando uma celebração reunia todos os campeões no Templo de Zeus. Era praticamente uma cerimônia religiosa, em que cada vencedor era anunciado e tinha a passagem de um óleo em sua cabeça. Apesar de não ter valor material, a coroa tinha um significado muito especial, tanto para os atletas como para a cidade de onde previnham. A primeira medalha entregue ocorreu nos Jogos Olímpicos de Atenas, de 1896. No entanto, não existia medalha de ouro nesse período. O primeiro colocado era premiado com a medalha de prata, enquanto o segundo colocado recebia a medalha de bronze. Nas medalhas estava a face de Zeus, deus máximo da mitologia grega, com Nike, a deusa da vitória, em sua mão. No verso havia a inscrição Jogos Olímpicos Internacionais de Atenas, 1896. Durante a segunda edição dos Jogos Olímpicos Modernos, sediada em Paris, estreou a medalha de ouro. A partir daí, os 3 primeiros colocados de cada competição ganhavam medalhas. Fora a presença do ouro, outra característica marcante foi o formato das medalhas. Elas eram retangulares, tornando a edição de 1900 única. Em um dos lados da medalha havia a representação de uma deusa, enquanto do outro havia a representação de um competidor no pódio de uma arena, segurando seu ramo de oliveira. Em 1904, pela primeira vez na história, as medalhas foram distribuídas no formato atual, ouro, prata e bronze, durante os Jogos Olímpicos de São Luís. As medalhas de ouro e prata tinham 39 mm de diâmetro, enquanto a de bronze tinha 1 mm a menos de diâmetro do que as anteriores. Nos Jogos Olímpicos de Londres de 1908, as medalhas eram feitas verdadeiramente de ouro, prata e bronze. Por conta disso, elas eram redondas e tinham cerca de 33 mm de diâmetro. Em sua parte frontal, havia figuras de mulheres coroando um atleta vitorioso. As medalhas dos Jogos Olímpicos de Estocolmo 1912 mantiveram o mesmo padrão da edição anterior, ou seja, na parte da frente haviam figuras de mulheres coroando um atleta vitorioso, já o verso era diferente. Tinha apenas a figura da cidade-sede do ano. Na edição dos Jogos Olímpicos de 1920, as medalhas tinham 60 mm de diâmetro, quase o dobro das que foram usadas em Londres e em Estocolmo, mas não eram feitas inteiramente de ouro maciço. Na parte da frente havia um atleta nu, segurando na mão esquerda uma folha de palmeira e uma coroa de louro, símbolos da vitória. Já na parte de trás havia um monumento de Antuérpia, símbolo da cidade-sede dos Jogos Olímpicos dessa edição. As medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris do ano de 1924 tinham como designer um atleta nu, vencedor, pegando pela mão um rival, sentado no chão, para ajudá-lo a levantar. Abaixo deles apareciam os anéis olímpicos e na parte de trás uma harpa simbolizava o programa cultural dos Jogos e os diferentes equipamentos esportivos. As medalhas dos Jogos Olímpicos de 1928 seguiram o mesmo designer criado pelo italiano Giuseppe Cassioli até o ano de 1968. Por 40 anos, a parte da frente trazia a Nike, a deusa tradicional da vitória, segurando uma palma na mão esquerda e uma coroa vencedora na mão direita.
Na parte de trás, um campeão olímpico era carregado em triunfo pela multidão com o estádio olímpico em segundo plano. A diferença entre elas era a inscrição ao lado da deusa que indicava a cidade-sede de cada uma das edições dos Jogos e o tamanho da medalha. Na edição dos Jogos Olímpicos de Munique, o desenho do italiano Giuseppe Cassioli continuou na parte frontal das medalhas, mas a partir do ano de 1972, um desenho personalizado da cidade anfitriã passou a estampar a parte de trás. No caso, este desenho era os filhos gêmeos de Zeus, considerados patrocinadores de competições esportivas e de amizade. Nos Jogos Olímpicos, que ocorreu no ano de 1976, na cidade de Montreal, o desenho do italiano Giuseppe Cassioli continuou na parte frontal das medalhas, e na sua parte traseira havia a presença de uma coroa de louros e o emblema da edição canadense da Olimpíada, e cada medalha tinha aproximadamente 60 milímetros de diâmetro. Nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, o desenho do italiano Giuseppe Cassioli continuou na parte frontal das medalhas. Na parte de trás, desenhada por Lia Postol, tinha uma pira olímpica estilizada com uma chama ardente. O diâmetro de 60 milímetros foi mantido nessa edição. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, voltaram a usar o designer do italiano Giuseppe Cassioli em ambas faces da medalha. Nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, o desenho do italiano Giuseppe Cassioli continuou na parte frontal das medalhas. Na parte de trás, idealizada por Yang Sun, aparecia uma pomba, o símbolo da paz. O diâmetro continuou de 60 milímetros. Em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, o tamanho das medalhas aumentaram de 60 milímetros para 70. O desenho do italiano Giuseppe Cassioli continuou na parte frontal, enquanto a parte de trás tinha o logo da Olimpíada. A edição de 1996 dos Jogos Olímpicos foi a última em que a tradição do desenho do italiano Giuseppe Cassioli original foi mantida na parte da frente das medalhas e na parte de trás havia o emblema oficial dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Para os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, Kietranik reestilizou a deusa Vitória de Giuseppe Cassioli. Na parte de trás, Sydney, Opera House, a tocha olímpica e os anéis olímpicos foram representados. A partir de 2004, no desenho de Helena Vozzi, Nike voa para o estádio levando a vitória ao melhor atleta. O comitê organizador escolheu mostrar o estádio onde os Jogos Olímpicos da Era Moderna eram disputados pela primeira vez em 1896. A parte de trás da medalha é composta por 3 elementos: a tocha olímpica, as linhas de cobertura de uma música composta em 460 a.C. e o emblema dos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004. Para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, o desenho de Helena foi mantido na parte da frente das medalhas, enquanto na parte de trás tinha o logotipo da Olímpica no centro, haviam 3 círculos concêntricos. O do meio era de jade, pedra preciosa que durante milênios foi venerada e usada pela civilização chinesa. A medalha da Olimpíada de Londres em 2012 foi a maior feita para a competição até então. Mantiveram um desenho na parte da frente e a parte de trás apresentava um design abstrato com o emblema dos Jogos de 2012 no centro, com uma metáfora da cidade moderna. Na última edição dos Jogos Olímpicos, as medalhas tinham o mesmo tamanho da edição anterior, mas eram as mais pesadas da história, com 500 gramas, 100 a mais do que 4 anos antes. Em relação ao designer, a parte da frente manteve a figura da deusa Nike, de Helena, com algumas modificações. Na parte de trás, uma coroa de louros estilizada envolvida o emblema oficial dos Jogos. Nesta edição dos Jogos, que ocorrerá em 2021, as medalhas serão feitas de material reciclável, produzidas a partir do metal de pequenos eletrodomésticos, como celulares usados, aparelhos de televisão, câmeras digitais e etc. O desenho da parte de trás foi selecionado a partir dos trabalhos apresentados para o concurso de designer de medalhas do Prêmio Tóquio de 2020.
A parte da frente manteve a figura de deusa Nike, com algumas modificações. Curiosidades: os Estados Unidos é o país com maior número de medalhas. Ele contém 2.399 até a Olimpíada de Londres em 2012, sendo 976 de ouro. O Brasil ocupa a 37ª posição no ranking de medalhas, com 108 delas, sendo 23 de ouro.